Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai conversar sobre algo poderoso. Algo que pode construir ou destruir o mundo de uma criança. As palavras. Mais especificamente, as palavras de afirmação. Elas são a segunda linguagem do amor e vamos entender direitinho como o que a gente diz e até o que a gente não diz molda o coração dos pequenos. Bom, e para a gente entender isso de verdade, nosso papo de hoje está dividido em 5 partes, tá? A gente vai ver o poder das palavras, os tipos de afirmação, a arte de orientar, as armadilhas que a gente tem que evitar e, no final, o impacto que tudo isso causa. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo. O poder que as palavras têm. Já pararam para pensar por que algumas coisas que a gente ouve simplesmente somem, enquanto outras ficam marcadas na nossa alma para sempre? Olha só esse caso do Philip, um garoto de 14 anos. Perguntaram para ele se o pai o amava. A resposta dele foi imediata. Claro que sim. E o motivo? Não era por presentes, nada disso. Era porque, depois de todo jogo, o pai dizia: "Parabéns por jogar com esforço e determinação." O pai ensinou para ele que o importante não é ganhar, mas dar o seu melhor. Tá vendo? É disso que a gente está falando. É esse o poder em ação. Mas afinal, o que são essas palavras de afirmação? Pensa assim, são todas as formas de dizer, com todas as letras, eu me importo com você. Pode ser um elogio, um encorajamento, qualquer coisa. É como se fosse uma chuvinha boa que rega a plantinha da autoconfiança e da segurança da criança. É a segunda linguagem do amor. Pois é, só que essa mesma língua que constrói, ela também pode ser uma arma de destruição. É uma faca de 2 gumes. Palavras ditas na raiva, sem pensar, elas podem ferir a autoestima de uma criança de um jeito que leva anos para cicatrizar. Como diz aquele velho provérbio, né? A morte e a vida estão no poder da língua. É pesado, mas é a pura verdade. Bom, agora que a gente já entendeu o poder disso, vamos aprofundar um pouco. Nem toda palavra de afirmação é igual, sabe? É como se fossem dialetos diferentes dentro da mesma língua, e entender cada um deles faz toda a diferença. O primeiro dialeto, então, é o de afeto e carinho. Pensa só, um bebê ainda não entende o significado de eu te amo, mas ele sente o amor no tom da voz, na ternura. A história da Alice ilustra isso de um jeito lindo. A mãe dela sempre falava com carinho do cabelo ruivo dela. E esses comentários aparentemente simples construíram uma autoimagem tão forte que Alice cresceu amando ser quem ela era, sem se importar em ser diferente. Olha que incrível! Palavras pequenas que ecoaram por uma vida inteira. Ok, segundo dialeto, elogio. Aqui tem um segredo, tá? O ideal é elogiar o que a criança faz, aquilo que está no controle dela. Mas, tem que ter cuidado. Para funcionar, o elogio precisa ser específico e principalmente sincero. Sabe aquele elogio vazio, só por elogiar? A criança percebe. Isso pode até gerar ansiedade ou soar falso, e aí perdeu todo o efeito. E chegamos no terceiro dialeto, o encorajamento. A própria palavra já diz tudo, né? É sobre colocar coragem dentro de alguém. É o que dá aquele empurrãozinho para a criança tentar algo novo, mesmo com medo de errar. É o combustível para ela tentar, falhar e levantar para tentar de novo. E o pulo do gato aqui é focar no esforço, não só no resultado. Em vez de falar que desenho lindo, que tal? Nossa, eu vi como você se concentrou para fazer esse desenho. Isso valoriza o processo e cultiva qualidades que vão ficar para a vida toda. Beleza, agora vamos para um ponto que talvez nem todo mundo associe com palavras de amor, mas que é fundamental, a nossa terceira parte, a arte de orientar. Porque sim, orientar uma criança é uma das formas mais potentes de dizer eu me importo. É que é assim, né? Toda criança está sendo orientada por alguma coisa o tempo todo. Pelos amigos, pela escola, pela internet. A grande questão é, a orientação que vem de casa vai ser a voz mais forte e mais positiva? Orientar com amor não é só criar uma lista de não pode isso, não pode aquilo. É usar as palavras para construir caráter, para mostrar um caminho bom. Olha só esse exemplo, que diferença gritante. De um lado, uma ordem, vá agora colocar o lixo para fora. Do outro, um pedido, por favor, você poderia colocar o lixo para fora? A primeira frase, quase certeza que vai gerar uma briga, uma resistência. A segunda é um convite para colaborar. É a mesma tarefa, mas a escolha das palavras muda completamente o jogo. Transforma um conflito em cooperação. E falando em mudar o jogo, isso nos leva direto para a nossa quarta parte, as armadilhas a evitar. Porque às vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba falando coisas que sabotam tudo. E o inimigo número 1, sem a menor dúvida, é a raiva.
Aquelas palavras que escapam na hora da fúria, elas não somem depois, elas ficam. E elas têm o poder de demolir em segundos a segurança que a gente levou anos para construir. Deixam cicatrizes que a criança vai carregar por muito, muito tempo. E fiquem atentos a estes 3 erros clássicos. O primeiro é aquele famoso "eu te amo, mas". Pronto. Esse "mas" é uma borracha que apaga o "eu te amo". Acabou. O segundo, palavras de condenação. Isso é veneno para qualquer criança, mas para aquela que tem as palavras como sua principal linguagem do amor, é devastador. E o terceiro, que é muito comum, não pedir desculpas. A gente erra. E quando a gente erra, admitir e pedir perdão não é fraqueza. Muito pelo contrário. É assim que a gente conserta o estrago e ensina sobre humildade. Para fechar, vamos para a parte mais emocionante, eu diria. O impacto real. A gente vai ver agora histórias reais que mostram como tudo isso que a gente conversou pode de fato transformar uma vida. Quero que conheçam o Todd, um menino de 10 anos que os pais descreviam como apático. Sabe, sem energia, sem interesse. Os pais, Bill e Mary, já tinham tentado de tudo, mas parecia que nada tocava o menino. Até que eles aprenderam sobre as linguagens do amor e tiveram um estalo. E se a gente estiver falando a língua errada com ele? E se o Todd não precisa de mais presentes, mas de ouvir que é amado? Aí eles bolaram um plano de 1 mês. Bem simples, olha só. Primeiro, focar em palavras que mostrassem que eles gostavam da companhia do filho. Segundo, elogiar as coisas boas que ele fazia, mas sem pedir nada em troca. Um elogio puro. E terceiro, quando precisassem orientar, fazer isso de forma positiva e não com crítica. E o resultado disso, nas palavras dos próprios pais, a mudança no Todd foi inacreditável. Ele se tornou outro menino, mais positivo, mais engajado. E a conclusão deles foi linda. Talvez o filho mudou porque eles se tornaram pais diferentes. Eles mudaram a forma de falar e, com isso, mudaram o filho. Agora, se a história do Todd já foi forte, se preparem para essa. Começa de um jeito bem simples, numa sala de aula qualquer. Uma professora teve uma ideia. Pediu para cada aluno escrever em um papel as melhores qualidades que via em cada um dos colegas de classe. Ok, anos se passaram. A vida seguiu seu curso. Até que um dia, chega uma notícia terrível. Um daqueles alunos, um rapaz chamado Mark Eklund, tinha sido morto em combate, na Guerra do Vietnã. A professora, claro, ficou arrasada e foi ao funeral dele. Lá, depois de tudo, o pai do Mark se aproximou dela. Ele disse: "Professora, eu quero te mostrar uma coisa. Encontraram isso com o Mark quando ele morreu." Então o pai tirou da carteira uma folha de caderno, sabe? Bem gasta, toda dobrada, remendada com fita adesiva. Era a lista. Aquela lista, daquele dia na sala de aula, com tudo que os colegas tinham escrito de bom sobre ele. O Mark, ele carregou aquele papel com ele por todos aqueles anos, por todos os lugares até o fim. Como um tesouro. Aquelas palavras dos amigos de infância eram tão preciosas que ele as levou com ele para a guerra. Essa história do Mark, ela diz tudo, não é? Mostra que as palavras certas, ditas na hora certa, podem se tornar âncoras, tesouros que a gente carrega pela vida inteira. E isso me faz pensar, e eu deixo essa pergunta no ar, que palavras as crianças à nossa volta estão guardando no coração delas como um tesouro? Se você realmente quer transformar o relacionamento com seus filhos, a jornada não para aqui. Eu preparei uma playlist exclusiva em formato de podcast, onde destrincho cada capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças com detalhes, estratégias e exemplos reais. É um conteúdo feito para mães e pais que desejam se conectar de verdade com seus filhos e encher o tanque emocional deles todos os dias. Acesse agora a playlist completa e comece essa transformação.